uma coerência à aplicabilidade das fórmulas. Então, aí estão as condições que nós havíamos acertado. Agradeço a todos que enviaram na totalidade dentro do horário. Então, vamos continuar aqui. Esses são da lista 1, 17, 23 e 28, da lista 2, o 37 e o 48, e o 30 e 69 da última lista. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, deixa eu apenas colocar o apontador, desculpe, o apontador ali, em uma roda em velocidade de 4,7 radianos por segundo, uma aceleração constante de menos 0,25 radianos por segundo ao quadrado, em uma reta de referência θ0 igual a 0. Qual é o maior ângulo? Ou seja, o θ máximo descrito pela reta de referência no sentido positivo. Qual é na letra B o primeiro e o segundo instante que a reta de referência passa pelo ângulo θ igual a metade do valor máximo? E que instante negativo e que instante positivo quando passa por 10,5? Aqui tem um erro na digitação, deveria ser menos 10,5. Aí nós vamos fazer com esse valor positivo, e aí vocês fazem em casa com menos 10,5. Faça um gráfico de θ em função do tempo e indique as respostas dos itens de A a E no gráfico. Então, nós temos a função original θ igual a θ0 mais ômega 0 t mais AT ao quadrado dividido por 2. Ele disse que eu preciso saber o tempo máximo. Então, com a função, se eu derivar ela, vai ficar ômega 0 mais 2 alfa t dividido por 2. Só que eu sei que dθ sobre t é ômega, velocidade angular. Então, a primeira derivada dessa função aqui é a função da velocidade. Então, ele quer saber o seguinte, ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Eu sei que ômega 0 é 4,7. Alfa menos 0,25t. Aqui é igualado a zero, porque para saber o ponto de máximo de uma função, eu pego a primeira derivada igual a zero. E o que foi que nós fizemos? Achamos o tempo de 18,8 segundos. Esse valor, substituímos aqui. Podem ver que eu coloquei ômega 0 4,7 e o alfa aqui é alfa, é menos 0,25, tá? Então, divide por 2, aqui ficou dividido por 2, 18,8 ao quadrado, 4,7, 18,8. θ0 igual a 0, como dito aqui no problema, 44,2 radianos. Então, aqui é a letra A. A letra B, eu quero saber qual é o tempo para atingir metade do valor do deslocamento angular máximo. Então, 44,2, metade 22,1. Substituindo nesta equação aqui que nós temos, 22,1, fazendo todos os rearranjos, teremos a função de segundo grau, que ao resolver as duas raízes, teremos tempo igual a 5,5 e tempo igual a 32. No mesmo caso, vai se aplicar aqui. Aqui vamos fazer positivo, mas o correto era negativo, conforme o problema. Realizando aqui o equacionamento, caímos de novo na equação de segundo grau, que resolvida é igual a 2,4 segundos e 35,2 segundos. Então, aí é o gráfico. Percebam que a gente vai passar aqui, o primeiro ponto é a letra A, o ponto máximo aqui, ó, 18 tendendo para 19, porque é 18,8, próximo de 19, e aqui 44,2. Vejam que um pouquinho acima do 44, cada quadradinho, uma unidade. A letra B, percebam que aqui está na metadezinha, 5,5, e aqui 30, quase 33, 32,4. A letra C, essa linha de baixo aqui, a D, 10,5 aqui, nos dois pontos. E a letra F, o gráfico aqui apresentado. Uma roda com um diâmetro de 1,20 metros está girando com uma velocidade angular de 200 revoluções por minuto. Qual a velocidade angular em radianos por segundo? Qual a velocidade linear em um ponto na borda da roda? Em que a aceleração angular constante em revoluções por minuto ao quadrado aumenta a velocidade angular quando eu passo para 1000 revoluções por minuto em 60 segundos. Quantas revoluções a roda
executa nesses 60 segundos. Aqui já temos a resposta, 600 RPM, e a aceleração 800 revoluções por minuto ao quadrado. Porém, o início do exercício está-se aqui. O diâmetro é 1,2, o raio, então, é 0,6. Se eu quero saber de revoluções por minuto para radianos por segundo, já fizemos isso em sala de aula, dividimos isso aqui por aproximadamente, por 0,1, aproximadamente 20 radianos. Então, essa é a letra A. A letra B é só fazer ômega, V sobre R, 0,6 é o raio, 20 é a velocidade angular, passando multiplicando, 12 metros por segundo. E aqui, quando eu aumentei de 200 para 1000, lembre-se, foi um intervalo de 60 segundos. Só que 60 segundos é 1 minuto. Portanto, aqui ao invés de 60 é 1. A vezes 1A, esse 200 que está aqui somando passará subtraindo 800 revoluções por minuto ao quadrado. Vamos usar a Torricelli, adaptada ao movimento circular uniforme, para calcular, para verificar, determinarmos o deslocamento angular. Então, eu tenho a velocidade inicial de 200, a final de 1000, a aceleração de 800, realizando todas as contas, chegaremos a 600 revoluções dadas com esse aumento da rotação. A 28, ela é uma roda A de raio A 10 cm, está acoplada em uma correia B a uma roda C de raio de 25 centímetros. A velocidade angular da roda A é aumentada a partir do repouso a uma taxa constante de 0,6 radianos por segundo ao quadrado. Determina o tempo necessário para que a roda C atinja uma velocidade angular de 100 revoluções por minuto, supondo que a correia não desliza. Sugestão: se a correia não desliza, as velocidades lineares das bordas dos discos são iguais. Ou seja, velocidade A, ômega A vezes RA. Velocidade C, ômega C vezes RC. Portanto, se eu igualar as duas, teremos essa relação. Ômega A vezes RA igual a ômega C vezes RC. Substituindo os valores, este valor aqui, 100 revoluções por minuto, vezes 25, 10 ao raio. Se eu passar dividindo, teremos 250 revoluções por minuto. Substituindo aqui na fórmula, foi feita a conversão para radianos por segundo, só lembrando que é aproximadamente 0,1. Ele partindo do repouso, então ômega 0 igual a 0. 1,6 é a aceleração angular. Então, isolando-se o T, tem-se 15,6 segundos. E por que foi feita essa mudança aqui? Haja vista que ele falava da roda C. Como as duas estão conectadas, enquanto a roda C dará 100 revoluções por segundo, a roda A, que é pequenininha, dará 2 vezes meia a mais, por causa da diferença de raios aqui. Quando um raio é menor, a velocidade em torno do seu eixo é maior. Ou seja, é só imaginar você colocar uma gota de tinta na beira da borda desse disco e girar. Verá que essa tinta vai dar mais voltas do que essa. Tá? Bom, da terceira lista, calcule o momento, da segunda lista, desculpa, calcule o momento de inércia de uma régua de 1 metro com massa de 0,56 em relação ao eixo perpendicular à régua e marca de 20 centímetros. Trate a régua como uma barra fina. Então, vamos imaginar uma régua de 1 metro, o peso dela está na metade do caminho, meio metro de cada lado, só que eu vou colocar uma referência de 0,2 a partir do zero. Então, tenho 20 centímetros aqui, só que em relação ao centro da peça, eu tenho 0,3, 0,2 mais 0,3, meio. Então, eu vou fazer o teorema dos eixos paralelos nesse ponto aqui. Só que como ela tem um eixo central, vamos considerar esse modelo, onde o I é mr ao quadrado dividido por 12. E 0,3 distância desse ponto até o centro da peça, ao centro da barra. Portanto, substituindo aqui as informações, o 0,3 é a distância
da referência até o centro, então por isso é 0,3. Resolvendo isso aqui, teremos 9,971 kg por metro quadrado. O que pode confundir ao fazer exercício é que nesse caso ele diz que é em relação ao eixo perpendicular à régua. Quando é dito isso, o eixo passar por aqui. Se ele fosse girando com um dos extremos, aí seria o outro caso, onde era ml ao cubo sobre 3, ml ao quadrado sobre 3, tá? O próximo exercício será o uso do momento. O comprimento de um braço de pedal, ele vai realizar uma distância de 0,152 metros, que é o comprimento total, uma força de 111 newtons, que é aplicado nesse pedal pelo ciclista. Qual é o modo do torque nessas três situações, quando eu faço a variação dos ângulos? Quando o ângulo entre a força e a distância for 30, 90, 180. Então, o conceito de momento, apenas para lembrar, é a força vezes a distância da força até o ponto de referência e o ângulo formado o seno do ângulo formado entre força e distância. Então, substituindo os dois valores aí, teríamos uma dispersão por torque igual a 17,9 seno de alfa. Para alfa igual a 30, seno de 30 igual a meio, 8,4 Newton vezes metro. Para alfa igual a 90, seno de 90 a 1, então um torque máximo de 16,9 Newton vezes metro. Agora, com torque com 180, seno de 180 é zero. Portanto, o torque nesse ponto será zero. Esse problema, por mais que tenha várias informações, como é fácil explicar que é impossível? Então, considerando que a massa M1 é 5, a massa M2 é 15, que o centro de gravidade aqui onde fica a massa da barra é 3 kg e o comprimento total é 1 metro e o centro de gravidade está na metade, meio metro, e ele já diz que a distância desse apoio até o centro é 0,3, então daqui até aqui são 0,8 metros, desculpa. Pois bem, como que vamos resolver esse problema relacionando isso? Então, primeira coisa, vamos colocar os esforços. Quando falamos em peso, da barra para baixo, reação de apoio para cima, o peso da outra barra para baixo, e a gente quer saber a resistência em P. Lembrando que nós temos o peso da massa M1 sobre o apoio. Então, realizando as forças em X iguais a zero, como estão aqui, menos 30 para baixo, menos 30 do peso, mais RP menos 150. Então, eu vou ter 230 newtons aqui neste apoio, porque ele considera o apoio, a força normal sobre a viga em O seja zero, ou seja, ela não possui apoio nenhum. Ela não tem valor, é zero. Ela tem a força P1, o peso da massa 1 agindo sobre seu ponto O. Então, se nós colocarmos aqui, vamos considerar, já que a gente está fazendo um momento nesse ponto aqui, no ponto O, as distâncias. Aqui nós sabemos que é meio, que é metade da barra, daqui até aqui, 0,8, que é meio mais 0,3, e A, de M1 até M2. Então, A seria L2, aqui não seriam 2, seria D mais X. Aqui eu vou arrumar para vocês, de forma tal que vocês tenham isso no seu guia de estudos, tá bom? Então, aqui eu vou deixar marcado, não 2, como se deseja, como está aqui, mas sim D. Nossa Senhora. Vou fazer um D bonitinho. Isso aqui vai parecer uma bruxa. Então, D, que é a distância do centro de apoio até o centro de gravidade, mais um X, que é essa distância toda aqui. Então, pessoal, se a gente for fazer um momento no ponto O, sentido anti-horário positivo, então se eu girar vai ser menos 30 para baixo, vezes L sobre 2, seria o peso da barra, mais RP, que é 0,5 mais 0,3, metade até o centro de gravidade da empresa, mais 30 centímetros à direita, onde está o apoio, menos 150A.
o peso está para baixo. Vamos colocar aqui as ações aqui para vocês relacionarem. O peso está para baixo, então se eu girar no sentido anti-horário, a força irá de ré. Isolando 150A, teremos menos 15 mais 184 igual a 150. 150A, só foi trocada a posição, igual a 190. Dividindo pelo outro, a distância A é 1,13 metros, ou seja, o ponto de apoio da caixa 2 até a caixa 1 é 1,13 metros. Se a barra somente tem 1 metro, significa dizer que é impossível equilibrar a barra. Qual seria a solução? Aumentar o tamanho da barra ou reduzir as cargas em pequenos pacotes ao longo da viga. Bom, o último exercício é o mais crítico, que foi o da pessoa quando fica de pé. Então, nós temos aqui que uma das coisas interessantes é que o apoio da barra, deixa eu só mostrar a vocês, o apoio da força normal é 700 N aqui. Então, aqui retém 700 N. E agora, qual que é o segredo? É desmontar isso aqui em forças. Então, vai lembrar um pouco da questão do plano inclinado que vocês viram em física mecânica. Então, inicialmente, nós temos como se fossem dois triângulos, as duas forças R e T, só que a gente precisa saber o ângulo de inclinação da barra para nos ajudar a resolver o problema. Então, se nós traçarmos uma reta perpendicular aqui e uma outra aqui em relação a esse plano e outra em relação à barra, vamos ter o ângulo θ aparecendo aqui igual está aqui. Feito isso, opostos pelo vértice, então se aqui é θ, aqui será θ. Opa! Esse ângulo total aqui é 90 graus. Então, 90 menos θ, 90 menos θ aqui. Esse ângulo aqui é conhecido. Um ângulo de 90 graus. Somando-se todos, fazendo a soma de todos os triângulos dentro de um triângulo retângulo, será igual a 190. Realizando essa soma, 90 mais 90 menos θ, para que seja 180, aqui é θ. Dessa forma, então a inclinação da barra está a um ângulo θ. Perfeito. Então nós podemos realizar as decomposições vetoriais. Uma dica muito importante eu dou a vocês, aqui tem uma pequena falha relacionada à montagem, é só inverter essa força F, depois eu inverto no material de vocês, é que temos que utilizar demasiadamente a trigonometria para resolver o problema. No caso do triângulo vermelho da força R. No momento, temos a força 700 na força normal, não podemos esquecer. O momento em R é menos N vezes 18 cosseno de θ, que seria essa distância aqui, mais T vezes 25 menos 8, essa distância. Professor, por que não teve a decomposição vetorial? Percebam que essa força T aqui está perpendicular ao corpo, em relação à barra. Ou seja, se eu girar, ela vai seguir 90 graus. Então, é a distância onde o ângulo entre a distância e a força seja igual a 90 graus. Então, por isso que nós usamos aqui 7T igual a 718. Então, realizando essa conta, teremos 1800 cosseno de θ. E aí nós temos uma expressão muito importante para nós usarmos. Aqui tem um pequeno erro, aqui é 12.600, dividido por 7.800, eu esqueci, eu estava falando, esqueci que eu já tinha dividido por 7. Então, nós temos as outras duas expressões em x, r seno de 15, aqui está certinho, r seno de 15 menos t seno de θ, que seriam as projeções. Então, eu tenho que o r seno de 15 igual a t seno de 15. Em y, por sua vez, temos a força de 700 para cima, menos r cosseno de 15 para baixo, mais t cosseno de θ para cima. Realizando os arranjos, teremos essas duas equações. E com a terceira, podemos resolver. Então, substituindo a equação 3 e 1, tem-se essa relação aí.
Então, percebam que não é uma relação tão simples aí, que já está se misturando senos e cossenos. Ainda mais que são de dois ângulos distintos. Então, na segunda equação, tem-se que R cosseno de 15 menos T cosseno de θ igual a 700. Desta forma, substituindo R pela expressão e T nesta outra, ficaremos com uma base de senos e cossenos, aonde chegamos que seno de θ vezes cosseno de θ igual 0,1042 mais 0,262 cosseno ao quadrado de θ. Bom, se elevarmos os dois lados ao quadrado, vamos lembrar que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, isolando-se o celta ao quadrado, tem-se 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E aí, se elevarmos os dois lados ao quadrado, percebam que vai haver uma mudança significativa aqui. No lugar do seno ao quadrado de θ, colocarei 1 menos cosseno ao quadrado de θ em seu lugar. E aí vamos ter uma expressão gigantesca, que ao se desenvolver, vai dar um cosseno à quarta aqui e um cosseno ao quadrado aqui. Só que eu vou chamar todo cosseno ao quadrado de θ de x. Nesse caso, cosseno ao quadrado de θ igual a x, então onde era cosseno à quarta, ficou x ao quadrado. Vejam que chegamos a uma expressão de segundo grau. Ao resolvê-la, vamos encontrar duas raízes. Essa aí seria mais indicada, porque cosseno ao quadrado de θ, que antes era x, vale 0,8693. Resolvendo pela raiz, determinando o valor de θ pela raiz de cosseno de θ igual a 0,9324. Realizando o arco, o cosseno do ângulo, teremos 21,2 graus. Com esse valor, posso voltar na expressão 3 e achar a tensão T de 1,678,2 N ou 0,68 kN. E, igualando-se à primeira equação, tem-se 2,34 kN.